Vamos então ao nosso quarto exercício da nossa lista de revisão de geometria. Vou deixar aqui o 1, 2 e o 3 no card, ou só um, ou link para a lista, enfim. Você vai ter acesso aí aos que eu já resolvi. A lista eu vou deixar aqui no comentário um link para você baixar do Drive, se você tiver interesse, beleza? Então, esse exercício é um exercício que trabalha hexágono. Tá? Um piso de cerâmica tem a forma hexagonal regular. O lado do piso mede 8 centímetros. Qual é a área desse piso? Então, hexagonal, polígono. O que é um polígono? A gente já falou em algum momento lá atrás, no 1, se eu não me engano. São essas figuras do plano, que as bordas, aqui fala bem simples, né? Que as bordinhas aqui são segmentos de reta. Tá? Coisas assim não são polígonos, porque tem curva. Ok? Então, polígono cercado aqui por segmento de reta. Hexagonal. Polígono recebe classificação conforme a quantidade de lados. Então, lados e ângulos, né? Então, triângulo, aí você tem o quadrado, que é 4 lados, que são os quadriláteros, depois os pentágonos, depois os hexágonos. Então, como a quantidade de ângulos é a mesma de lados, você tem as classificações aí tanto por quantidade de ângulos ou de lados. Triângulos são 3 lados, 3 ângulos, mas ninguém chama de trilados. Já os quadriláteros são por quadriláteros, de lados. Ninguém fala de quadrângulos, mas poderia ser também. Mas enfim, você já entendeu. O hexágono é que tem 4 ladozinhos irregular. Se eu tenho aqui esse cara, que não vai ser o caso, né? Mas quando ele diz que é regular, não é esse caso aqui. É que todos os lados são iguais, que não necessariamente precisava ser, né? Você pode ter um hexágono que não tem os lados iguais. Beleza? Esse é um hexágono que não é regular. Mais ainda, os ângulos também são todos iguais. Esses caras são todos iguais. Isso é ser regular. Bom? Lados iguais, ângulos iguais. Classificou aqui um polígono como sendo regular, são lados iguais, ângulos iguais. A palavra do meio, hexágono, para dizer quantos lados esse polígono possui. Ele está relacionado com a quantidade de lados. Uma outra possibilidade, que nós vamos fazer uma revisão em algum momento futuro, é que essa regularidade aqui está relacionada a um polígono que é regular, ele é inscrito a uma circunferência. Os seus vértices estão sobre uma circunferência. De modo que esses arcos possuem sempre o mesmo tamanho. Isso também é uma classificação possível para regular. Dependendo da classificação que você faz, um é consequência do outro. Tá? Então, polígono hexagonal. Eu quero saber a área. Por que eu estou falando disso? Porque a gente está dentro daquele contexto de revisão. Beleza? Então, qual é a área do hexágono aqui? Tem a área, quando é polígono regular, já inscrito, tem uma área específica lá para eles, mas eu quero trabalhar isso com vocês. A gente pode pensar aqui de algumas formas. A gente pode, por exemplo, pensar em 2 trapézios. Tá vendo? Esse cara aqui teria um lado, a outra base seria esse L menor, tal, mas eu também poderia pensar em dividir em triângulos. Mas como é que eu vou trabalhar isso aqui, professor? Como é que eu vou saber quais são as áreas desses triângulos? Então, aí a gente tem que ir fazer conclusões aqui para achar. Eu já vou dizer logo de cara que a área do hexágono
é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Talvez alguém já esteja aí ansioso, falando, não, mas eu já sei, mas eu quero discutir isso com vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente pode olhar aqui, como ele é regular, a soma dos ângulos de um polígono regular, ou se eu quiser, esse ângulozinho aqui, alfa, tá? Do ângulo todo, do hexágono. Vou fazer aqui para não confundir vocês. Se ele é regular, esse alfa aqui é igual a n menos 2 vezes 180 graus dividido por n. Nesse caso, nosso n, que é a quantidade de lados ou de vértices, enfim, é igual a 6, 6 menos 2, 4, vezes 180, dividido por 6. Produto aqui, você vai fazer essa operação que você vai fazer da forma que melhor lhe convém, tá? Eu, por exemplo, gosto sempre de ficar simplificando os pequenos. Aqui eu tenho 2 vezes 2, aqui eu tenho 2 vezes 3. Eu corto isso aqui, eu fico 2 vezes 180 e visualizo o 3 aqui embaixo. Sem ficar riscando, visualizo isso tudo na minha cabeça. Ao mesmo tempo, eu visualizo aqui 18 dividido por 3 dá 6. Ou seja, então 180 dividido por 3 dá 60. Beleza? Então, sobrou aqui 2 vezes 60, que é igual a 120 graus. Essa é a forma de resolver a questão. Cada um tem a sua forma particular. Tá? Só estou te mostrando o caminho que eu penso aqui, que é para você, talvez, você queira trilhá-lo também. Então, esse cara vale 120. Beleza? Esse cara vale 120. Quando eu faço isso aqui, essa linha aqui, eu dividi em duas figuras iguais. Correto? Dividi no meio, dividi em duas figuras iguais. Então, esse ângulo é igual a esse. Eles têm que somar 120, significa que o ângulo para esse triângulo aqui, ó, esse ângulo menorzinho aqui, que é a metade de alfa, ele vale 60. E esse também vale 60, né? Porque eles são iguais, o mesmo princípio, né? Dividir, cada um desses vale alfa, que vale 120, eu divido tudo no meio e cada um deles vale 60. Então eu já tenho algo assim, ó, 60, 60. Falta esse do meio. Esse do meio é uma volta completa. Então é 360. Dividir em quantos pedaços? Em 6 pedaços iguais. Dividido por 6, que vai dar 60. Então eu tenho 60, 60, 60. Para cada um desses triângulos aqui, eu tenho todos os ângulos deles são 60. Logo, isso é uma classificação para triângulo equilátero. Beleza? Então o hexágono é a área 6 vezes a área do triângulo equilátero. Observe que eu fiz isso tudo, além de revisar, né, para chamar a atenção que isso é específico para o triângulo equilátero. Para o polígono hexagonal regular, perdão. Porque, de repente, alguém vê um pentágono, e aí, naturalmente, vai falar a área do pentágono é igual a 5 vezes a área do triângulo. É errado, porque quando eu fizer essa justificativa aqui, 360 que eu dividi em 5 partes não vai dar 60. Então, os ângulos desse triângulo aqui do pentágono, quando eu divido, tá? Esses caras do meio já não é 60, eu não preciso nem olhar o que acontece no outro. Então, é específico do triângulo equilátero. Poderia também, uma outra justificativa, aí a gente depende mais fortemente de polígonos, de propriedades de polígonos inscritos, que é a questão do lado mesmo. Quando eu faço um polígono aqui, hexágono, esse cara aqui é o que a gente chama de raio, né? É o raio da circunferência. No caso do hexágono, o raio é igual ao lado. Então eu teria aqui lado, lado e lado. E aí também chegaria à mesma conclusão de que esses triângulos aqui dentro, que são divisíveis, são
6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono, a gente acabou de ver no outro exercício. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. A gente tem 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área do hexágono do triângulo equilátero. Posso dividir aqui e fica 3 sobre 2 L ao quadrado, raiz de 3. Essa é a fórmula do hexágono. Como tem lado 8, a área aí vai ser 3 sobre 2, 8 ao quadrado, raiz de 3. Vai dar 3 sobre 2, 64, raiz de 3. 64 dividido por 2, aqui dá 32. 32 vezes 3, 96. E assim como eu fiz a observação, vamos acostumar a colocar a medida, bom? A unidade. Aqui é centímetro, então para a área vai ficar centímetros quadrados. Então, assim como eu fiz com o π, eu poderia aproximar isso aqui 1,7, se não me engano. Mas, como não dá continuidade na conta, eu não preciso ainda fazer essa substituição. Bom? Então, posso deixar exatamente do jeito que está. 96, raiz de 3. Esse é o exercício 4. Espero que vocês estejam acompanhando aí desde o primeiro. Espero que estejam gostando. Comentem aí o que vocês estão achando. Se você não é inscrito, se inscreva, porque aí você vai poder acompanhar com mais facilidade. Ative as notificações aí. E agora é só praticar.